Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje nós daremos aqui início a uma série de vídeos estabelecendo a diferença entre amortização e abatimento. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir o seu parecer deixando seu like, subscrevendo no canal e compartilhando esta videoaula com seus amigos, conhecidos e familiares, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, tal como dito, nesta videoaula estabeleceremos a diferença entre amortização e abatimento. No entanto, eu já tenho uma série de vídeos falando propriamente sobre amortização, dando alguns exercícios e resolvendo aí com vocês, ok? Então, vou deixar aqui os cards na parte superior à direita para vocês poderem assistir às videoaulas referentes à amortização. Portanto, nesta videoaula vou dar apenas alguns retoques do que nós falamos nas videoaulas anteriores. Dissemos que a amortização consiste no registro contabilístico da perda de valor sofrida pelo bem e atualmente o termo mais utilizado para registrar a depreciação é a amortização. No que toca à terminologia entre a legislação contabilística, que diz que é amortização, e a legislação fiscal, amortização e reintegração, o termo amortização é geralmente usado em vez de depreciação. No entanto, os dois têm o mesmo sentido, ok? Então fica aqui a dica. E falando propriamente sobre o abatimento ou abate, o que é isso? Bom, segundo certo dicionário, define o abate como sendo a ação ou efeito de abater, abatimento, diminuição, ação de matar animais para consumo, derrubar árvores, pôr abaixo. No entanto, a legislação contabilística diz que o abate consiste na eliminação, seja pela alienação, ou seja, a venda do bem, ou pelo desreconhecimento, ou seja, nós desvincularemos este mesmo bem da empresa. O mesmo não fará parte da empresa, ok? No entanto, o termo abatimento também pode ser visto em operações de compra e venda, no que toca aos descontos comerciais. Após o abatimento, ele é concedido ao comprador pelo vendedor pela mercadoria vendida apresentar defeitos acidentais ou pequenas avarias. Então, sempre que nós vamos comprar certa mercadoria e encontramos a mesma mercadoria com alguns defeitos, nós podemos pedir um abatimento, ou seja, um desconto. No entanto, os bens na empresa eles podem ser abatidos por dois motivos. Primeiro é por sinistro. Podem acontecer acidentes, assaltos, incêndios, inundações. Tudo isso fará com que este mesmo bem possa ser abatido ou pela sua inutilização. E, portanto, nesta videoaula nós nos focaremos propriamente na inutilização e na próxima videoaula nós falaremos sobre os sinistros. Por exemplo, o sinistro de um bem imobilizado, o sinistro de um bem não coberto pelo seguro e coberto pelo seguro. Vamos falar na próxima videoaula. No entanto, nesta videoaula nós vamos nos focar apenas na inutilização do bem. O que é isso? Bom, o imobilizado, quando chega ao termo da respectiva vida útil esperada, ela deixa de ser eficaz para a empresa, pois possui um valor econômico nulo. Estamos aqui a falar do valor contabilístico. Vamos aqui exemplificar também no mapa de amortização como isto poderá ser feito. Podendo ser abatido ao ativo desta, ou seja, podendo ser anulado ou eliminado do ativo da empresa. Quando tal acontece, duas situações são possíveis, sendo os respectivos registros os seguintes. Bom, temos aqui já abates das amortizações corpóreas. Vamos falar também das amortizações incorpóreas, mas nessa videoaula vamos falar apenas das corpóreas, ok? Primeiro ponto, se o bem está totalmente amortizado. Portanto, o que é que se faz aqui? Neste caso, o único registro a fazer consistirá em transferir o valor das amortizações acumuladas para a respectiva conta do imobilizado corpóreo que desta forma fica saldada, ok? Então, nós iremos transferir os valores das amortizações acumuladas para a respectiva conta do imobilizado. Assim, as duas ficarão saldadas, certo? Mas, bom, nada melhor do que um exercício para exercitarmos, não é? Então, eu trouxe aqui um exercício bastante simples. Vamos fazer juntos, ok? E o exercício diz o seguinte. Aos 31 de dezembro de 2023, a empresa Contábeis LDA, que é a nossa empresa, decidiu pelo abate de uma viatura ligeira de passageiros adquirida em
2019 no valor de 2 milhões de kwanzas e amortizada a taxa de 25%, ok? Então já nos deram aqui a taxa e já poderemos retirar aqui os nossos dados, ok? E o pedido diz para calcular e registrar em contas do razão o abate da viatura. Bom, vamos já aqui identificar o nosso VO. Na nossa videoaula anterior nós vimos que o VO significa o valor de aquisição, que é de 2 milhões de kwanzas, certo? O N, que é a vida útil do bem, portanto temos aqui apenas a taxa, que é de 25%, e já poderemos deduzir que a vida útil do bem é de 4 anos. Portanto é só pegarmos aqui no 25, no 100, a dividir por 25, veremos aqui que são 4 anos, ok? Então esta é a forma para acharmos a vida útil. Bom, tendo os nossos dados retirados, nós já poderemos buscar as nossas possíveis fórmulas para calcularmos a amortização desta viatura, ok? Estabelecer primeiro que devemos calcular a amortização e só assim efetuar o abate, ok? Vamos ver passo a passo. Bom, temos aqui 3 fórmulas, em que a primeira, as mais conhecidas, que é a cota de amortização igual ao valor de aquisição menos o valor residual a dividir pela vida útil, ou a cota de amortização vezes, ou seja, o valor de aquisição vezes a taxa. Estas duas fórmulas, elas são a mesma coisa. Isso por quê? Porque aqui nós não temos o nosso VR, que é o nosso valor residual. Então aqui o valor residual vai ser igual a zero. No caso, será apenas o valor de aquisição a dividir pela vida útil, que vai dar a mesma coisa que nós fizermos valor de aquisição vezes a taxa, ok? Então é a mesmíssima coisa. E bom, tem um seguidor que pediu-me para falar um pouco sobre o duodécimo, no caso tem alguma dúvida, e eu gostaria de aproveitar esta videoaula e estabelecer, ok? Portanto, o duodécimos consiste basicamente em dividir o valor anual por 12 meses, para assim obter o valor em kwanzas a contabilizar todos os meses como custo de amortização. Mas bom, o que é que isso quer dizer? É só pegarmos na cota de amortização, temos aqui a nossa fórmula, valor de aquisição vezes a taxa, certo? Esta fórmula nos dará o valor anual, ou seja, todos os anos este mesmo bem será amortizado neste valor. E portanto é só pegarmos nesta fórmula e acrescentamos 1 sobre 12. Ou seja, o valor de aquisição vezes 1 sobre 12, que é os 12 meses, vezes a taxa. Assim vamos obter o valor mensal. Portanto, esta fórmula também é denominada cota de amortização mensal ou por duodécimos. Bom, essa era a dúvida, mas nesta videoaula nós não utilizaremos a fórmula dos duodécimos. Eu só gostaria de estabelecer esta dúvida. E vamos utilizar as demais fórmulas usuais, que é das cotas constantes, certo? Bom, temos aqui a nossa resolução. Vamos pegar já na nossa fórmula. QI igual ao VO vezes a taxa. Bom, isso será igual a nossa cota de amortização será igual a 2 milhões vezes 0,25. Ok? Então a nossa cota de amortização será de... Só pegamos aqui 2 milhões vezes 0,25. Isso dá-nos a 500 mil kwanzas, ok? Então todos os anos este bem será amortizado ou será depreciado a 500 mil kwanzas, certo? Isso é a mesmíssima coisa que nós fizermos pela outra fórmula, certo? Por exemplo, nesta fórmula aqui, o que é que nós teríamos? Teríamos o QI igual ao valor de aquisição menos o valor residual a dividir por N, certo? Isso é a mesmíssima coisa que fizermos aqui o nosso VO, que é 2 milhões, menos o VR, que é o valor residual, que nós não temos, então será igual a zero, a dividir pela vida útil, que são de 4 anos. Então, basicamente, isso é a mesma coisa que dividirmos 2 milhões a dividir por 4.
certo? E isso que será igual a 500 mil. Vamos só confirmar aqui, para vocês disserem que eu não estou a mentir. Ok? Então aqui será de 500 mil kwanzas, certo? Então é a mesmíssima coisa. Podem tanto utilizar uma quanto a outra, certo? Mas bom, feito isso, nós já temos aqui a nossa cota de amortização. O que nós pretendemos aqui é efetuar o cálculo, já efetuamos, e vamos registrar em contas do razão o abate da viatura. Então vamos aqui proceder como seria o abate. Vamos só aqui estabelecer algumas especificidades. Portanto, o bem foi adquirido em 2019, passou 2020, depois 2021, depois 2022 e no dia 31 de dezembro de 2023 procedeu-se o abate, ok? Então, se este bem foi depreciado a 500 mil kwanzas em 2019 e depois em 2020 e depois em 2021, depois em 2022, já não passou os 4 anos? Mas estamos a depreciar, ou seja, estamos a abater este bem num outro ano. Então, como é que nós iremos proceder? Bom, indo aqui já no mapa de amortização, nós iremos já colocar aqui o seu código, que é 11.4.1, a descrição, viatura, a quantidade, uma viatura, ano de aquisição, 2019, valor de aquisição, 2 milhões de kwanzas, a vida útil, 4 anos, a taxa, 25%. Bom, as amortizações anteriores, que correspondem às amortizações antes de 2023, que são propriamente 2022, 2021, 2020 e 2019. Somando tudo, dá-nos a 2 milhões de kwanzas. Então, as amortizações anteriores aqui são de 2 milhões de kwanzas. E o valor das amortizações do exercício, que são correspondentes às amortizações de 2023. Como nós vimos, o valor das anteriores é o mesmo valor de aquisição, o que subentende que as amortizações do exercício de 2023 são nulas, ou seja, é zero. Então aqui iremos colocar mesmo zero, porque não há amortizações do exercício para 2023 e, portanto, as amortizações acumuladas irão corresponder a 2 milhões, que é das anteriores, mais do exercício, que são nulas. Isso corresponderá a 2 milhões de kwanzas, certo? Bom, feito isso, o valor contabilístico, que será igual ao valor de aquisição menos as amortizações acumuladas, podemos fazer aqui 2 milhões menos 2 milhões e o valor contabilístico será nulo. É o que nós vimos ali na nossa teoria. E bom, como é que nós procederemos ao abate? O único registro a fazer consistirá em transferir o valor das amortizações acumuladas, que são de 2 milhões de kwanzas, para a respectiva conta do imobilizado corpóreo, que desta forma fica saldada. E tem aqui os exemplos dos testes, ok? Então vamos aqui abrir os nossos razonetes. Tenho já aqui, vou colocar aqui 11.4.1, viatura. E aqui vou colocar 18.1.4, viatura. Ok? Amortizações acumuladas. Temos aqui a existência inicial, ok? Que será de 2 milhões de kwanzas. E, portanto, aqui as amortizações acumuladas também de 2 milhões de kwanzas. Ok? Vamos considerar esta opção como sendo A1. Ok? Operação 1. E desta feita iremos transferir este valor de 2 milhões de kwanzas para a respectiva conta do imobilizado, ok? Vimos ali na teoria, certo? Então aqui iremos efetuar a transferência deste valor de 2 milhões de kwanzas, certo? Só aqui, configurar aqui, certo? Para a respectiva conta do imobilizado, certo? Então iremos transferir este valor aqui, 2 milhões de kwanzas, tendo as duas contas saldadas, certo? E assim
efetuamos o abate da nossa viatura, ok? Então aqui temos 2 milhões como existência inicial. E aqui o valor das acumuladas transferimos, ou seja, colocamos a débito. Se está débito, vai a crédito na conta do imobilizado. Fizemos assim o abate da nossa viatura. E bom, temos aqui quando o bem não está totalmente amortizado. O que é que se faz? Bom, como o valor das amortizações acumuladas é inferior ao custo de aquisição do bem, a respectiva conta de imobilizações corpóreas apresenta saldo devedor, após a transferência para esta conta do valor acumulado das amortizações. Este saldo devedor deverá ser transferido para a subconta de custos e perdas não operacionais, denominada perdas em imobilizações, ou seja, abates, ok? Então temos aqui a exemplificação dos razonetes. Nós, portanto, iremos transferir o valor aqui das imobilizações corpóreas a crédito e, por conseguinte, a débito na conta de custos não operacionais, o abates. E a mesma coisa com as amortizações acumuladas. Tiramos a crédito, vamos a débito. Se está débito, vai a crédito, para efetuarmos assim o abate deste mesmo bem, ok? Então temos aqui o mesmo exemplo, só que em datas diferentes. Temos aqui o valor de aquisição, 2 milhões, o ano 4 anos, a taxa é a mesma, 25%, e vamos já aqui efetuar a resolução. E nós na resolução vimos aí que deu-nos o valor de 500 mil kwanzas anuais, certo? Então não é necessário calcularmos mais. E bom, vamos aqui exemplificar as datas: 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, no entanto 26 de 12 de 2022, certo? Então o que é que nós teremos aqui? Bom, nós vimos que em 2019 este bem foi depreciado a 500 mil kwanzas, em 2020 o mesmo, e em 2021 o mesmo também. No entanto, em 2022, como nós vimos, o ano aqui ainda não terminou, portanto falta alguns dias para o ano terminar. E de acordo com a nossa nota, nós devemos consultar a legislação, na lei 19/14 de 22 de outubro, nos artigos 24 até 29, nós iremos aqui consultar, ok? Tenho aqui a nossa lei, e aqui no artigo 29, periodização das amortizações, no ponto número 1, diz o seguinte: as amortizações dos bens e elementos do ativo amortizável são calculados por períodos anuais, contados a partir do ano em que tais bens e elementos começam a ser utilizados e durante o período total da sua vida útil. E o ponto 2 fala propriamente dos duodécimos. Diz aqui que os contribuintes que consideram mais apropriado calcular as amortizações por períodos mensais podem fazê-lo dividindo o valor das amortizações anuais por duodécimos. É aquilo que nós vimos mais atrás. Mas, no entanto, eu gostaria de tocar aqui o ponto 4, que diz o seguinte: quando se verificar a transmissão ou inutilização, que é o que nós estamos a ver por parte dos abates, dos bens e elementos do ativo amortizável, antes de decorrido o período total da sua vida útil, são aceites apenas para efeitos fiscais as amortizações calculadas até ao ano ou ao mês anteriores ao da verificação desses eventos. Ou seja, quando nós verificamos que o bem poderá ser abatido, são aceitos para efeitos fiscais as amortizações que nós calculamos até o ano anterior ou ao mês anterior ao que nós verificamos a inutilização. Portanto, se nós estivéssemos a usar o duodécimos, que é a amortização mensal, nós iríamos cingir-nos aqui até ao mês anterior à verificação da inutilização. No entanto, nós estamos a utilizar as amortizações anuais e, portanto, nós devemos cingir-nos até o ano anterior que se verificou a inutilização. Então, este mesmo bem
ele foi utilizado até 2022, certo? No entanto, antes de o ano de 2022 terminar, nós verificamos que este mesmo bem poderia ser abatido pela sua inutilização, portanto pode ser por uma alienação ou pelo desreconhecimento, pelo facto de não possuir um valor econômico justificável. Então, as amortizações do exercício para 2022 serão nulas também. Ok? Porque nós devemos considerar para efeitos fiscais os anos anteriores à verificação da inutilização. E, portanto, aqui temos 3 anos. E cingindo já aqui no mapa de amortização, ok? Vemos aqui o código, a viatura, a quantidade, o ano de aquisição 2019, o valor de aquisição e a taxa. E, portanto, as amortizações anteriores serão equivalentes a 1.500 a 1.500.000 kwanzas. Aqui o valor do exercício será nulo e as amortizações acumuladas serão o mesmo valor, 1.500.000. E portanto aqui o valor contabilístico será de 500.000 kwanzas, ok? Bom, este valor contabilístico é que será abatido, ok? E portanto aqui temos o valor da viatura, certo? Como existência inicial, ok? Como existência inicial. Temos aqui a existência inicial de 2 milhões de kwanzas, certo? E aqui as amortizações acumuladas, temos aqui 2 milhões de kwanzas, ou seja, 1.500.000 kwanzas, certo? Temos aqui a operação 1, ok? E portanto iremos transferir este valor de 1.500.000 para a respectiva conta de custo, pois nós estamos a desreconhecer este mesmo bem, ok? E portanto não poderá mais fazer parte do nosso ativo, do ativo da empresa, ok? Então aqui iremos já colocar 2 milhões de kwanzas para transferência, certo? Opa. Para transferência de valores. Bom, aqui iremos transferir para a conta 78.3.3 abates, ok? E portanto aqui a débito será o valor transferido a crédito da viatura vai a débito, ok? 2 milhões de kwanzas, e o valor transferido a débito vai a crédito, 1.500.000, sendo portanto o saldo devedor de 500.000, que é o mesmo valor contabilístico da qual nós iremos abater, ok? Iremos colocar já aqui referências de transferência, ok? E aqui a mesmíssima coisa, transferência. Bom, feito isso, nós já procedemos aqui ao nosso abate. Contabilisticamente é assim que se registra, ok? O abate, ok? Então, dando uma recapitulada, nessa videoaula nós falamos sobre amortização e abatimento. Nós vimos quando é que se abate um bem, que é por sinistro ou inutilização do bem. Falamos propriamente da inutilização e sobre os abates das amortizações corpóreas, ok? Na próxima videoaula vamos falar sobre os abates das amortizações incorpóreas, ok? Então espero que você tenha entendido. Já deixe o seu like, subscreva no canal e se gostou, compartilhe esta videoaula com seus amigos e conhecidos, ok? Então é isso aí e nos vemos na próxima videoaula.